O sol do entardecer mergulhava atrás das colinas, tingindo o horizonte com tons de cobre e sangue. O vento soprava abaixo, levantando redemoinhos de poeira que dançavam entre as pedras. O rancheiro vinha montado em passo calmo, com o chapéu puxado sobre os olhos e o casaco gasto pelo tempo. O cavalo, um alazão cansado, respirava forte, mas firme, seguindo o caminho de volta para casa. Atrás dele, ficavam dias de trabalho duro e a venda do gado no vilarejo. À frente, apenas o silêncio da pradaria e o rancho distante, onde o fogo da lareira talvez o esperasse. Era um homem acostumado ao vazio das estradas e ao peso da solidão, desses que aprenderam que o mundo não dá respostas, apenas cicatrizes. Foi então que ele viu algo incomum. No meio do caminho, próximo a um barranco, uma carroça estava tombada, uma roda quebrada e as tábuas marcadas por tiros. O corvo que grasnava no alto era o único som além do vento. O rancheiro parou o cavalo, analisando a cena com olhos atentos. Desceu, o rifle no ombro, e caminhou devagar até a carroça. O chão estava riscado por pegadas e manchas escuras, já secas. Havia pedaços de tecido rasgado, uma boneca de pano caída na poeira, e o cheiro agridoce de medo ainda suspenso no ar. Ele se abaixou, observando o rastro que seguia até o leito seco de um riacho. Foi quando a ouviu, um som fraco, quase engolido pelo vento. Um gemido. Ei, disse ele, em voz baixa, para não assustar o que quer que fosse. O gemido se repetiu. Ele seguiu, passo a passo, até encontrar uma figura caída entre as pedras. Era uma mulher. Jovem, mas com o rosto coberto de poeira e o olhar distante, como se parte dela já tivesse ido embora. O vestido, rasgado em vários pontos, deixava à mostra ferimentos e arranhões. O cabelo desgrenhado caía sobre o rosto, e ela tremia, mesmo sob o calor do deserto. Quando percebeu a presença dele, tentou se arrastar para trás, levantando os braços num gesto instintivo de defesa. Calma, murmurou o rancheiro, pousando o rifle no chão. Não vou te machucar. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não valho nada, sussurrou, a voz rouca, quase um soluço. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, pesadas. Ele ficou em silêncio por um momento, observando-a. Havia algo terrivelmente humano naquela frase, como se o mundo tivesse decidido apagar o brilho dela à força. Sem dizer nada, ele tirou o cantil preso à sela, ajoelhou-se ao lado dela e o estendeu. Bebe. Sua voz soou firme, mais gentil. Ela hesitou, desconfiada, e então levou o cantil aos lábios. A água escorreu devagar pelo queixo, e ela engasgou ao tentar beber rápido demais. Ele esperou. Há quanto tempo está aqui? Perguntou, mais para si do que para ela. Desde, ela tentou responder, mas a voz falhou. Eles me deixaram. O rancheiro não perguntou quem eram eles. Sabia que havia histórias que não se contam sob o sol. Apenas olhou em volta, analisando o horizonte. Ninguém vinha atrás dela. Nenhum sinal de cavaleiros, de poeira levantando ao longe. Consegue ficar de pé? Perguntou. Ela fez menção de levantar, mas as pernas cederam. Ele então se aproximou, com movimentos lentos, e a ajudou a se erguer. Ela tentou recuar, mas ele apenas a sustentou pelos ombros, sem força, apenas firmeza. Vamos sair daqui. Colocou-a com cuidado sobre o cavalo, montando logo atrás para segurá-la. O corpo dela pesava leve, frágil como um pardal ferido. Quando o cavalo começou a andar, ela encostou a cabeça em seu peito, e ele sentiu o tremor involuntário que ainda percorria seu corpo. Está segura agora, disse ele, sem saber se ela ouviu. O vento aumentou, levantando o pó e cobrindo o rastro da carroça destruída. A estrada se estendia à frente, dourada pelo último raio do sol. Durante o trajeto, ela manteve o silêncio, os olhos perdidos no horizonte. De vez em quando, o cavalo relinchava, e ele olhava para o céu, já tingido de violeta. Não havia pressa, apenas o som ritmado dos cascos e o eco distante de uma promessa não dita. Quando finalmente o rancho apareceu ao longe, uma silhueta solitária cercada por cercas e campos secos, o rancheiro respirou fundo. Aquela mulher desconhecida não era parte dos seus planos. Mas havia algo no modo como ela segurava o tecido rasgado do vestido, algo que lembrava a dignidade, mesmo sob a poeira e a vergonha. E, por mais que ele tentasse negar, sabia que aquela estrada havia lhe trazido mais do que poeira. Trouxera um motivo.
Enquanto o sol mergulhava de vez no deserto, o rancheiro apertou as rédeas e cavalgou firme, levando consigo não apenas uma estranha, mas o início de algo que ele próprio ainda não sabia nomear. O rancho ficava no alto de uma colina seca, cercado por cercas de madeira gasta e o som distante dos coiotes. Quando o rancheiro e a mulher chegaram, o céu já estava escuro, e o vento frio descia do deserto como uma lâmina silenciosa. Ele desmontou do cavalo e a ajudou a descer, sustentando-a pelos braços. Ela mal conseguia manter-se em pé. Caminhou hesitante, como se cada passo fosse uma confissão. A luz fraca da lamparina que pendia na varanda tremia com o vento, lançando sombras sobre o rosto dela. Entre, disse ele, empurrando a porta de madeira com o ombro. O interior era simples, mas limpo. Uma mesa de carvalho, um fogão a lenha, 2 cadeiras e o cheiro de café esquecido. No canto, um quarto pequeno, com uma cama coberta por cobertores rústicos. Ela parou na soleira, hesitando. Parecia temer o chão sob seus pés, como se não merecesse pisar ali. Pode ficar nesse quarto, disse o rancheiro, indicando-o com um gesto. A água é fria, mas limpa. Ela assentiu em silêncio e entrou devagar, como quem pisa em um santuário que não lhe pertence. No espelho rachado, viu o próprio reflexo, o rosto pálido, os olhos inchados, os lábios machucados. Por um instante, pensou em quebrar aquele espelho, mas apenas virou o rosto, incapaz de encarar a si mesma. Do outro lado da parede, ele acendeu o fogo e colocou o bule sobre o fogão. O estalo da lenha preenchia o silêncio. Enquanto esperava a água ferver, observou o velho retrato em cima da lareira, seu pai, um homem que nunca soubera sorrir. Crescerá ouvindo que piedade era sinal de fraqueza. Mas, olhando para o quarto ao lado, percebeu que talvez o mundo tivesse mentido. O café está pronto, disse, quando o vapor começou a subir. Ela saiu devagar, segurando o cobertor nos ombros. Sentou-se à mesa sem dizer palavra. Ele serviu 2 canecas e empurrou uma em sua direção. Obrigada, murmurou, quase sem voz. Ele apenas acenou. Por alguns minutos, ficaram ali, em silêncio. Do lado de fora, o vento batia nas janelas, e um galho raspava na parede como se quisesse entrar. A lamparina tremeluzia entre eles, lançando sombras que pareciam respirar. Ela olhava para o café, mas não o bebia. As mãos tremiam. Por que está me ajudando? Perguntou, por fim. Ele ergueu os olhos, surpreso com a pergunta, mas respondeu sem pressa. Porque ninguém mais o faria. Ela desviou o olhar, como se aquela resposta fosse pesada demais. Não devia. Eu não mereço isso. O rancheiro apoiou os cotovelos na mesa, observando-a. Aqui, ninguém precisa merecer nada. Ela engoliu em seco. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Ele fingiu não ver. Houve um tempo em que o rancheiro também acreditara que o mundo era feito apenas de dívidas e castigos. Mas o que via agora era diferente, era alguém tentando respirar num lugar que só lhe dera desonra. E ele sabia, no fundo, o que era carregar um peso invisível. Ela levantou-se, andando até a janela. Lá fora, a lua iluminava o campo e fazia brilhar os fios do arame farpado. A visão trouxe lembranças. Imagens curtas, rápidas, quase doloridas, mãos segurando seus braços, risadas cruéis, a poeira da estrada, e o som distante de cavalos indo embora. Ela levou a mão ao rosto e respirou fundo, tentando afastar aquilo. Quando se virou, o rancheiro ainda estava à mesa, olhando o fogo. Não vai me perguntar? Disse ela, num sussurro. Ele ergueu o olhar e respondeu. Aqui, ninguém pergunta o passado. Só o amanhã importa. Por um momento, ela ficou parada, sem saber se acreditava nele. Mas a voz dele tinha algo, uma firmeza serena, uma verdade simples. Ela apenas assentiu e voltou ao quarto. Quando a porta se fechou, ele permaneceu ali, escutando o som do vento atravessando as frestas. Serviu-se de mais café, acendeu um cigarro e caminhou até a varanda. O céu estava claro, pontilhado de estrelas. Encostado no batente, ele olhou para o horizonte. O deserto, sob a luz do luar, parecia um mar imóvel. E naquele silêncio, pensou em quantas vezes vira a maldade do mundo devorar pessoas boas, homens e mulheres que, por uma fraqueza ou outra, haviam sido esmagados. Talvez aquela mulher fosse apenas mais uma dessas almas quebradas.
Ou talvez, pensou ele, fosse um espelho, um lembrete de que todos carregam feridas que o tempo não apaga, mas o respeito pode aliviar. Dentro da casa, o fogo da lareira crepitava abaixo. A mulher, deitada na cama, lutava contra o sono. Por um instante, o medo quase venceu, o medo de acordar e descobrir que tudo era apenas mais um sonho cruel. Mas o calor do cobertor e o cheiro do café ainda no ar a envolveram. Pela primeira vez em muito tempo, seus olhos se fecharam sem terror. Na varanda, o rancheiro permaneceu imóvel, observando o luar tocar o campo. O vento soprava entre as tábuas da cerca, trazendo um som que lembrava uma prece esquecida. Ele pensou no que dissera, só o amanhã importa. E, de algum modo, acreditou. Enquanto o deserto dormia sob o véu prateado da noite, naquela casa isolada o vento finalmente encontrou um lugar onde não julgava ninguém. O sol mal havia subido quando o rancheiro selou o cavalo e amarrou 2 sacos de couro à sela. Precisava ir à cidade buscar sal, querosene e remédios. No pátio, o vento soprava entre as cercas, levantando o pó seco. Da janela, ela observava, o rosto ainda pálido, mas jamais firme. Não demoro, disse ele, ajustando o chapéu. Fique dentro de casa. O vento hoje não é de amigos. Ela apenas assentiu. No olhar, uma mistura de gratidão e medo. O rancheiro partiu, e o som dos cascos foi se perdendo até virar apenas lembrança. A cidade se erguia entre 2 colinas áridas, feita de madeira, poeira e olhares. Um vilarejo pequeno, mas com a língua afiada de 100. Quando o rancheiro entrou pela rua principal, os poucos homens que estavam à porta do salão ergueram as cabeças. Olha só quem voltou, disse um deles, cuspindo no chão. O viúvo do Rancho do Norte. Viúvo e agora, o protetor de damas perdidas, pelo que dizem, comentou o outro, rindo. O rancheiro não respondeu. Passou direto, o cavalo firme, o olhar frio. Parou em frente à loja de suprimentos. Desmontou, amarrou as rédeas e entrou. O velho dono, Henderson, levantou os olhos do balcão. Bom dia, MC Allen. Ninguém o chamava pelo primeiro nome, e ele não fazia questão disso. O que vai levar hoje? Sal, querosene e bandagens, respondeu, tirando uma pequena lista do bolso. Henderson observou com um meio sorriso desconfortável. Bandagens, hein? Ouvi dizer que teve visita lá no rancho. MC Allen ergueu os olhos, frios como pedra. E o que isso tem a ver com o que estou comprando? O comerciante engoliu seco e voltou ao trabalho. Do lado de fora, os risos abafados continuavam. Quando o rancheiro saiu, 2 homens se aproximaram, um deles, Doyle, conhecido por arrumar briga até com o vento. Ouvi dizer que você andou recolhendo mulher da estrada, disse Doyle, cruzando os braços. Dessas que todo homem já viu, se é que me entende. MC Allen parou a um passo dele. O silêncio que se seguiu era tão pesado que até o vento pareceu recuar. O que você ouviu, respondeu baixo, não muda o que é verdade. E a verdade não precisa da tua língua para se manter de pé. Doyle deu um passo à frente, provocando. Só espero que o rancho não pegue fogo, MC Allen. As pessoas andam nervosas com certas presenças por aqui. Antes que algo pior acontecesse, o som do distintivo de ferro ecoou na rua. O xerife, Hank Miller, apareceu, coçando a barba grisalha. Já chega, Doyle. O olhar dele era firme, mas cansado. Vão beber outra coisa além de veneno. Os homens recuaram, resmungando. MC Allen ajeitou o chapéu e se virou para o xerife. Ainda mantém a cidade em pé, Hank? Tento, respondeu o outro. Mas essas línguas, você sabe. Podem incendiar um rancho mais rápido que pólvora. MC Allen assentiu, sem raiva. Já vi fogo pior, vindo de gente melhor. O xerife suspirou. Só toma cuidado. Essa moça, se for quem dizem, o povo não vai entender. Não é da conta deles, disse o rancheiro, montando no cavalo. E nem da sua, Hank. Mesmo assim, respondeu o xerife, se precisar, me procura. MC Allen o encarou uma última vez e partiu, deixando a poeira subir atrás de si como uma cortina. No rancho, a mulher passava os dedos sobre o parapeito da janela, observando o campo. A ausência dele a deixava inquieta.
Tentará varrer o chão, mas as mãos tremiam. Tentará acender o fogão, mas o fósforo apagava com o vento que entrava pelas frestas. Em certo momento, saiu até o quintal. O vento gelado bateu no rosto, mas ela ficou ali, parada, respirando. O ar do deserto tinha cheiro de poeira e liberdade, um cheiro que ela não sentia há muito tempo. Ao lado da casa, havia uma fileira de vasos quebrados e flores secas. Ela se abaixou, tocando o caule morto de uma margarida. Por instinto, começou a limpar o vaso, retirando a terra endurecida. Depois pegou uma das sementes guardadas num pequeno saco de pano que achará dentro da cozinha e plantou. Era um gesto simples, quase infantil, mas pela primeira vez, sentiu que fazia algo que tinha sentido. Lá dentro, o relógio de parede marcava o tempo devagar. A casa, antes tão silenciosa, parecia escutar sua respiração. Quando o som dos cascos ecoou no portão, ela se assustou e correu para dentro, o coração disparado. Por um segundo, pensou que fossem eles, os mesmos que a haviam ferido e deixado na estrada. Mas era ele. MC Allen desmontou, guardou as sacolas e entrou. Ela estava parada no meio da sala, trêmula, os olhos fixos na porta. Calma, disse ele, tirando o chapéu. Sou eu. Achei que a voz dela falhou. Ele caminhou até o fogão, acendeu a lamparina e respondeu sem olhar para trás. Eles não mandam aqui. Ela ficou em silêncio. As palavras dele caíram pesadas, como promessa. Depois de guardar os mantimentos, ele se sentou à mesa e começou a limpar o rifle, movimento que fazia com calma, quase como um ritual. Ela observava, e algo dentro dela se aquietou. O que aconteceu lá fora? Perguntou. Nada que o vento já não tenha levado. Ele ergueu o olhar, um leve sorriso no canto da boca. Mas se vierem com fogo, e eu sei apagar. Ela baixou os olhos, um sorriso tímido nascendo sem que percebesse. Nos dias que se seguiram, ela começou a ajudar. Lavou o chão, costurou o pano da janela, alimentou as galinhas. E, aos poucos, o rancho ganhou outro ar, como se a vida voltasse a entrar, passo a passo, junto com o vento da tarde. No quintal, as flores que ela havia plantado começaram a brotar. Pequenos pontos verdes na terra dura. O rancheiro as viu certa manhã e não disse nada, mas parou por um instante para observar. Naquele pedaço de terra seco e cansado, alguma coisa estava renascendo. E ele sabia que não era só o jardim. O vento do deserto havia mudado de direção. Desde cedo, o céu parecia pesado, como se pressentisse algo. As nuvens se arrastavam baixas, e os primeiros relâmpagos riscavam o horizonte, iluminando o rancho por breves instantes, uma casa solitária em meio à imensidão, à espera de uma noite que não prometia descanso. O rancheiro sentia o pressentimento na pele. Estava sentado à mesa, limpando o rifle pela terceira vez naquela noite. A mulher havia recolhido as flores do quintal e deixado um buquê simples sobre o móvel, margaridas e lavanda. Um gesto pequeno, mas que enchia o ar de um perfume calmo. Quando o primeiro trovão rompeu o silêncio, ela apareceu à porta da cozinha, segurando uma lamparina. A tempestade vem forte, disse. Ele assentiu, os olhos ainda fixos na janela. Sim. E talvez não venha sozinha. Ela franziu o senho, sem entender. Ele olhou para o horizonte, onde lampejos distantes iluminavam brevemente o campo. Por um momento, nada se movia, até que o som chegou. Um som surdo, ritmado, de cascos cortando a lama. Vários. O rancheiro levantou-se devagar. Pegou o rifle, verificou o tambor e apagou as lamparinas. A escuridão tomou conta do cômodo. Fique aqui dentro. A voz dele era baixa, firme. Se ouvir tiros, não saia por nada. Quem são? Perguntou ela, a voz trêmula. Ele não respondeu. Não precisava. O passado estava vindo buscar o que achava que ainda lhe pertencia. Do lado de fora, o som crescia. Trotadas fortes, depois o relinchar de cavalos. Em segundos, o rancho foi cercado. O brilho das tochas iluminou a lama, revelando rostos endurecidos e sorrisos cruéis. Um deles, o líder alto, com um lenço vermelho no pescoço e cicatriz no queixo, gritou. MC Allen. Sabemos que ela está aí. Entregue a mulher, e ninguém se machuca.
O rancheiro abriu lentamente a porta da frente e saiu para a varanda. A chuva começava a cair fina, tilintando no telhado. Se quiserem falar, falem. Mas se derem um passo a mais, não volto a avisar. O homem do lenço riu. Você não sabe o que ela é. Fugiu de nós porque não queria pagar o que devia. Uma mulher assim suja o chão onde pisa. MC Allen apoiou o rifle no ombro e o mirou sem hesitar. E você suja o ar que respira. O bando murmurou, inquieto. O líder ergueu a voz. Ela é nossa. Foi marcada, e você sabe o que isso significa. A resposta veio fria. Marcas não fazem dono, só covardes. Um relâmpago iluminou a cena, o rancheiro solitário na varanda, o bando de 6 homens espalhados no pátio, as tochas refletindo na lama. O cheiro de chuva misturava-se ao de pólvora prestes a ser acesa. Dentro da casa, ela tremia. O som das vozes lá fora trazia lembranças, o riso dos mesmos homens, o medo sufocante, o desespero da noite em que fora deixada para morrer. Suas pernas vacilaram, e ela correu até a porta. Não! Gritou. Não quero que morra por minha causa. Ele se virou, os olhos duros, mais calmos. Você não vai morrer, nem eu. Eles não vão parar, chorou. Eu só trago desgraça, desde o dia em que nasci. MC Allen desceu um degrau, foi até ela e segurou sua mão. Escute bem, disse, com a voz firme, olhando direto em seus olhos. Você vale mais que todos eles juntos. Entendeu? Por um instante, ela ficou imóvel. Aquelas palavras, simples e diretas, quebraram algo dentro dela, não de dor, mas de incredulidade. Ele a soltou, virou-se de volta para o pátio e levantou o rifle. Agora vão embora, disse, alto bastante para todos ouvirem. Ou o chão de vocês vai beber chuva e sangue. O líder deu um passo à frente, cuspindo no chão. Atira, então, herói. O disparo veio antes que terminasse a frase. O tiro acertou a lanterna que ele segurava, espalhando fogo e vidro. A luz caiu no barro, e o caos começou. Os cavalos se agitaram, e os homens abriram fogo. O som dos tiros ecoou pelo vale, misturando-se ao trovão. O rancheiro recuou para dentro, atirando com precisão. Um dos bandidos caiu, outro gritou e fugiu. Ela se encolheu atrás da mesa, tapando os ouvidos, o coração disparado. Cada estalo parecia o fim. No meio do tiroteio, uma das tochas caiu sobre o estábulo, e o fogo começou a se espalhar. As chamas lambiam o ar, iluminando a cena com brilho infernal. O rancheiro correu para o lado de fora, atirando novamente. Um dos homens tentou subir a varanda, mas recebeu o golpe da coronha no rosto e caiu inconsciente na lama. O líder, ensandecido, gritou. Vai morrer por ela, MC Allen. Já morri uma vez, respondeu o rancheiro, atirando. O som seco do tiro cortou o ar. O corpo do homem tombou, e o silêncio voltou, quebrado apenas pela chuva e o estalar do fogo. Quando tudo terminou, MC Allen caiu de joelhos. O ombro sangrava, um tiro de raspão. A respiração era pesada, mas estava vivo. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. As mãos tremiam, e lágrimas desciam, mas agora eram diferentes, não de medo, e sim de algo mais profundo. Por que fez isso? Perguntou, soluçando. Ele a olhou, cansado, com um meio sorriso. Porque alguém tinha que lembrar a eles o que é decência. A chuva engrossou, apagando as chamas aos poucos. No pátio, os corpos haviam desaparecido, os que ainda respiravam fugiram no escuro, levando com eles a vergonha de terem sido derrotados por um só homem. Ela rasgou um pedaço do vestido e amarrou no ferimento dele. O toque era delicado, quase uma prece. Você devia ter me deixado ir, sussurrou. E deixá-los vencer? Respondeu, fechando os olhos. Nem morto. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas o som da chuva lavando o sangue e a lama. Quando ela o ajudou a entrar na casa, o fogo da lareira ainda ardia, e o buquê de flores permanecia intacto sobre a mesa. Ela o olhou, e algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, sentiu-se digna de estar viva. E o rancheiro, entre a dor e o cansaço, soube que aquele pedaço de terra, antes vazio, tinha agora um motivo para ser defendido, não por honra, mas por humanidade.
Naquela noite, o passado veio buscar o que julgava ser seu. E encontrou, pela primeira vez, alguém disposto a dizer não. A chuva cessara ao cair da madrugada. O rancho cheirava a terra molhada, cinzas frias e feno úmido. O fogo que quase o consumira havia sido domado pela própria tempestade, e agora o vento trazia o perfume limpo da pradaria, um sinal de que o inferno da noite ficará para trás. Dentro da casa, o rancheiro repousava no catre, o ombro enfaixado, o rosto pálido. Dormia um sono pesado, daqueles que misturam dor e paz. Ao lado dele, a mulher trocava as compressas com mãos firmes, concentradas, mas o olhar às vezes se perdia na janela, onde o primeiro fio de luz dourada começava a rasgar o horizonte. Fazia dias que ela cuidava dele, quase sem dormir. O silêncio, antes peso, agora era abrigo. A cada gesto, algo se invertia, o homem que a havia protegido, agora dependia de sua força. Quando ele abriu os olhos, a manhã já clareava o quarto. Você devia descansar, disse ele, rouco. Ela sorriu de leve. Já descansei demais na vida. Agora é a sua vez. Ele tentou se sentar, mas ela o conteve com um toque. O médico da cidade veio ontem, contou. Disse que o ferimento vai sarar, se o senhor deixar o corpo trabalhar em paz. Ele soltou um meio riso. Médico da cidade, é? Aquele mesmo que disse que eu ia morrer quando quebrei a perna no inverno? Ela assentiu, o sorriso crescendo. O mesmo. Mas acho que dessa vez ele estava rezando por você. Lá fora, o rancho começava a despertar. Os cavalos relinchavam, as galinhas ciscavam o barro ainda úmido, e o som do vento varrendo as colinas parecia novo, limpo. Dias se passaram. O rancheiro se recuperava, andando aos poucos pela varanda. Às vezes parava para ver o campo e o estábulo reconstruído. Ao longe, via cavaleiros passando pela estrada, homens da cidade que agora tiravam o chapéu em respeito. O xerife até deixará uma carta na cerca, a coragem ainda tem nome por essas bandas. Ela lia a carta em silêncio, e as palavras pareciam pesar nas mãos. Por muito tempo, acreditara que nunca seria digna de nada. Mas ali, naquela terra que quase vira o fim dos dois, havia flores brotando nas bordas do pátio, sementes que ela mesma plantara, sem perceber que o gesto era uma oração. Certa tarde, quando o sol começava a cair, ele a chamou para caminhar até a cerca. O campo estava dourado, o trigo balançando como um mar calmo. O vento soprava suave, levantando o cabelo dela e trazendo um calor que não vinha só do sol. Está tudo diferente, disse ela, olhando em volta. A cidade, o rancho, em até o céu parece outro. Talvez seja, respondeu ele. Às vezes o mundo muda quando a gente muda primeiro. Ela se apoiou na cerca, olhando o horizonte. Ficaram ali, sem pressa, enquanto o sol se deitava atrás das colinas. Depois de um longo silêncio, ela murmurou, quase sem voz. Ainda não sei se valho algo, de verdade. O rancheiro virou o rosto para ela e sorriu, aquele sorriso curto, sincero, que vinha dos olhos. Então olhe ao redor. Tudo isso mudou porque você ficou. Ela olhou de volta, e pela primeira vez, sorriu de verdade, um sorriso leve, sem medo, sem sombra. O vento passou entre eles, balançando as flores recém-nascidas e levando embora o último resto do que fora sofrimento. Ali, sob o céu dourado, não havia mais vergonha, nem passado, apenas dois sobreviventes, de pé, diante de um recomeço. Enquanto o sol subia, as colinas pareciam acender em tons de ouro. O rancheiro colocou o chapéu, ajustou a cinta e disse, num tom quase de brincadeira. Temos um dia cheio pela frente. O trigo não colhe sozinho. Ela assentiu, e juntos caminharam de volta para casa. Atrás deles, o vento dançava no campo como se o próprio oeste respirasse aliviado. No oeste, o valor de um homem não se media pelo ouro, mas pela coragem de enxergar o que os outros recusavam ver. Às vezes, bastava um gesto, uma mão estendida, uma palavra dita na hora certa, para mudar o rumo de uma vida inteira. Se essa história te tocou, se você acredita que ainda há bondade em tempos duros, deixe seu like, conte o que sentiu e inscreva-se para ouvir mais histórias do Velho Oeste, onde a coragem e o coração ainda valem mais do que qualquer fortuna.